get low when the whistle go. Na verdade, ele já deu uma entrevista coletiva ontem, ele explicou toda a situação do time, o desfecho do campeonato. Então, na verdade, o David hoje não vai dar uma entrevista coletiva. Ele veio aqui só se despedir de vocês, se despedir da torcida, ele quer fazer um agradecimento. E é bacana ele ter esse último contato com vocês. E depois que o David se pronunciar, aí nós vamos deixar a diretoria para responder as dúvidas que vocês possam ter. Ok, Paulo? Podemos? Espera, Paulo, um minutinho, senão ele vai fazer o ofegante aí. Vamos lá, David. Bom, primeiramente, boa tarde. Vim aqui, né? Eu não ia nem dar entrevista, mas eu vim conversando com o Bruno, com o Thiago e com o Guilherme. Da mesma forma que eu fui efetivado e que eu, né, aqui estava pela primeira vez, eu achei, né, melhor assim, se despedir da melhor maneira, até porque vocês contribuíram comigo, né, na minha carreira, começando. Então, agradeço ao torcedor que, quando soube da minha efetivação, me apoiou, né, 100%. Agradecer ao Dr. Gilvan, que não é fácil, né, ele ter aquela atitude de efetivar um treinador jovem, sabendo que ia ter, né, muitas críticas. Agradecer ao Bruno, que foi um dos responsáveis, né, que bateu no peito também, para me efetivar como auxiliar da casa e depois como treinador. Sou muito grato por tudo isso, Bruno. Ao Thiago, né, que desde quando chegou aqui virou meu companheiro assim, de Toca 2, moramos juntos, depois, virando um ano, cada um foi para suas casas, assim, com a sua família. Ao Guilherme, né, que viajava com a gente, ficava no dia a dia. Aos jogadores que, desde ontem, quando saiu o comunicado, a maioria me ligou e passando mensagem. Isso foi muito gratificante. A comissão técnica, né, todos da Toca 2, e vocês da imprensa, né, que fazem um trabalho de vocês. Às vezes a gente, no dia a dia, né, a gente vem aqui e vocês fazem uma pergunta, a gente tem que responder, às vezes até mal educada, né? Então peço desculpa cada um de vocês se não contribuir, né, com as perguntas, se eu fui mal educado, mas essa nunca foi a minha intenção, sempre respeitando assim, o trabalho de vocês, né, e vocês sempre respeitando aqui o meu trabalho. Mas no futebol é isso, né? Mas saio de cabeça em pé, né, de cabeça erguida. Como eu falei, que para muitos é o fim, mas para mim é só o começo assim, de uma carreira brilhante. E fico muito feliz e honrado de ter começado assim num clube, né, que eu tive que eu tenho uma história, né, como atleta. Então, fiquei muito feliz, assim, agradecido, e em breve, né, se despedir é difícil, mas em breve. O futebol dá muita volta, que nem uma roda gigante. Um dia está embaixo, um dia está em cima. E quem sabe um dia, né, assim, voltaremos e podemos escrever uma história brilhante aqui dentro desse clube. Então, obrigado mais uma vez. Desculpa alguma coisa. Tchau, obrigado. Obrigado. Tá? Quem que é? Bem, boa tarde. Agradecer ao David pelos serviços prestados ao clube.
não só como jogador, que foi vencedor, campeão da Tríplice Coroa, também como auxiliar do clube e depois como treinador. Pessoa muito querida por todos. A gente fica chateado de tomar essa decisão, mas principalmente todos nós do futebol somos muito cobrados por resultados. Disputamos 2 competições nesse ano e, infelizmente, os 2 jogos, as únicas 2 derrotas foram 2 derrotas que custaram nossas eliminações em torneios que a gente achava que a gente poderia ter ido mais longe. Bruno, boa tarde. A pergunta é óbvia, surgem nomes também sobre o novo treinador do Cruzeiro. Jorginho, do Vasco, é o principal alvo da diretoria cruzeirense? Não existe um principal alvo. Sobre nomes a gente não comenta, até para não especular tanto jogador como agora com o treinador, sempre assim. A gente vai analisar os nomes disponíveis no mercado, os nomes também, se for um nome que já estiver disponível no mercado, a decisão vai ser tomada mais rápida. Se for um nome que ainda estiver empregado disputando as finais dos campeonatos regionais, a gente vai ter que esperar um pouquinho. O Delamore comanda o time interinamente até essa decisão ser tomada. E a partir de agora, desde ontem, né, nós já estamos estudando nomes. Qual é o perfil do novo treinador do Cruzeiro? O David, um treinador novo, está começando o trabalho. O Cruzeiro vai apostar em um treinador mais experiente, mais rodado, com trabalhos nos últimos anos. Qual vai ser o perfil do novo treinador do Cruzeiro? O Cruzeiro, já diz nossa história, é um clube vencedor, né? A gente tem que pensar grande e pensar em vitórias. Principalmente a gente vai analisar, independente de ser um treinador novo ou velho, os últimos trabalhos que tenham sido realizados por ele, entendeu? O nível dos times que ele tenha comandado, quais são os resultados que ele conquistou. Basicamente seria isso. Bruno, boa tarde. Qual foi a lacuna que ficou no trabalho do David que vocês esperam preencher com esse novo treinador? E outra, se ele chegar, ele vai ter uma semana ou menos de trabalho até a partida contra o Campinense. Vocês têm um deadline, um prazo limite para essa contratação? Não, como eu disse, tem 2 tipos de contratação que a gente ainda não decidiu. Se for um treinador, desculpa, que esteja disponível no mercado, a decisão vai ser tomada o mais rápido possível. Se a gente começar a pensar em um treinador que está disputando as finais dos campeonatos regionais, a gente teria que esperar um pouco. O Delamore vai comandar o time até lá. Sobre lacuna que o David deixa, eu acho que ele vai ter uma carreira brilhante como treinador. Os números dele não são ruins. Como eu disse, infelizmente ele perdeu 2 jogos que praticamente decidiram o nosso destino nas 2 competições. Voltando lá atrás, a decisão por efetivar o David foi uma decisão para se manter o trabalho que vinha sendo feito, que vinha dando resultados. Em percentil de pontos é praticamente o mesmo, só que no futebol, infelizmente, às vezes você tem derrotas que te influenciam na competição. E a decisão tomada foi por isso, porque a gente, na base, a gente já ensina os jogadores a crescerem no Cruzeiro, que o Cruzeiro não entra em competições para fazer uma boa campanha. O Cruzeiro entra, a nossa história fala que a gente entra em competições para ser campeão. E essa é a cobrança que todos nós passamos. O Bruno, qual que é o erro da diretoria na efetivação do David, na contratação dos jogadores? Se existe esse erro, se vocês não enxergam assim? A gente teve que... Eu acho que na efetivação do David ficou bem claro. Muitos torcedores e de vocês apoiaram. É claro que depois de ser engenheiro de obra pronta é mais fácil, né? Mas a gente, como eu falei, a intenção era ter continuidade no trabalho que vinha sendo feito.
Em questão da contratação dos jogadores, eu acho que no início do ano, até por questões do Profut e de um ano que o Cruzeiro gastou bastante, o Cruzeiro teve que fazer ajustes financeiros. Com esses ajustes financeiros, o orçamento, você trabalha conforme o orçamento que te é dado. A gente procurou negócios de oportunidade de mercado, né? Alguns deram certo, outros não deram. Essa faz parte dessa nossa avaliação agora. As que não deram, a gente vai procurar melhor suprir as nossas carências, né? E as que deram certo, a gente procura melhorar ainda mais. Como pauta de trabalho, Bruno, sua, do Thiago, do próprio presidente, reforços também são necessários para o novo técnico? Não adianta contratar um treinador e um time não ter essas carências, até com oportunidades para jogadores que possam chegar, enfim, possibilidades de crescimento do Cruzeiro? Eu acho que... eu sigo muito assim, nem tudo quando você vence está tudo bem, nem quando você perde está tudo uma tragédia. Nem quando nós ganhamos o Clássico a gente não achou que estávamos a quinta maravilha do mundo, mas também nessa derrota a gente acha que tem alguns pontos positivos. Por exemplo, o Bruno Viana ontem fez uma bela partida, né? Um zagueiro que subiu da base e que vem aproveitando as chances. A gente vai buscar, como eu disse, melhorar as nossas carências. A gente sabe que a gente tem algumas carências, achamos que temos um time competitivo, não achamos que temos um time péssimo, como alguns falaram, mas a gente tem algumas carências que a gente tem que suprir. Dentro do perfil de técnico que o Cruzeiro está procurando, há a possibilidade de pintar um técnico estrangeiro fora do mercado nacional? Possibilidade sempre existe. A princípio, a gente vai buscar um nome, a gente deve buscar um nome nacional, mas tem um ou outro nome estrangeiro que interessa. De jogadores que, agora, com a janela fechada, jogadores do mercado nacional, o Cruzeiro também está atento a esses jogadores, se eles estiverem também dentro da pauta de reivindicações do técnico. Eu digo da pauta coincidir, porque o Marcelo Oliveira, quando veio para o Cruzeiro, a pauta coincidir com o que o Cruzeiro pretendia contratar. Até o dia 20 de junho, né? 20 de junho abre a janela de retorno. Até o dia 20 de junho a gente tenta suprir as nossas carências com jogadores nacionais, né? A gente vai procurar alguma oportunidade de negócio nacional. Após 20 de junho, aí a gente pode ser mais agressivo na questão de repatriar algum jogador. Boa tarde, Bruno. Você havia falado a respeito da condição financeira, que foi uma das priores para ter o David naquele momento, a oportunidade, e a oportunidade que o clube necessitava também para o encaixe financeiro. Hoje, a saúde do Cruzeiro financeira permite ao clube fazer um investimento maior num treinador. A gente sabe que o treinador da prateleira de cima hoje fica aí na casa de 400, 500, 600 mil reais. O Cruzeiro pretende se dispor desse tipo de investimento? Não, só para deixar claro, Thiago, na questão das contratações dos jogadores, a gente olhou muito a parte financeira, porque o Cruzeiro não tinha grandes volumes para se comprar. Na caso do David, não. No caso do David, independente do salário dele, foi uma questão para se continuar o trabalho, não foi uma decisão financeira do treinador. Sobre a questão financeira do clube, hoje, até pelas medidas que foram tomadas, o clube está muito mais saneado e sadio, o que deixa a gente com um orçamento um pouco melhor, onde a gente possa fazer alguns investimentos. Esses investimentos vão ser feitos em treinador, mas a gente tem que sonhar grande, né? Isso é uma coisa que às vezes passa uma impressão errada para a torcida, mas todo mundo que está no Cruzeiro tem que pensar grande, como é a questão do Cruzeiro, né? Como é a grandeza do Cruzeiro, não pensar pequeno. Você tem uma ligação forte com a torcida, assim como eu, a gente está ali o tempo inteiro, conversa, ouve, escuta muita coisa, consegue filtrar uma ou outra coisa, mas sente muito que o torcedor está muito carente do Cruzeiro, né? O torcedor do Cruzeiro está cobrando demais, não é de agora, isso vem de alguns anos, né? A cobrança está muito forte. Você acha que essa virada, ela vai ser, e é importante colocar isso para o torcedor, é algo paliativo, o torcedor vai ter que ter um pouco de paciência, ou você acredita numa guinada rápida, em especial para o início de Brasileiro?
Como eu disse, até o dia 20 de junho não tem como dar uma guinada muito grande por causa da questão do mercado estar fechado, a janela. Após o dia 20 de junho, a gente tem uma condição de ser mais agressivo, né? Conforme o orçamento do clube deixa, a gente pode ser mais agressivo e pensar em coisas maiores. Bruno, boa tarde. Quando o David foi efetivado, os jogadores e o grupo foram os principais fiadores dessa efetivação. Como o grupo reagiu a essa demissão? Como vocês pretendem lidar com isso? Eu acho que todo mundo pensa... É óbvio que todo mundo fica triste, né? Eu também fiquei triste pela pessoa que o David é. Todo mundo torceu muito para dar certo, né? Você remar contra a maré e quebrar paradigmas do futebol, né? Agora, como eu disse, eu acho que a gente fica triste por não ter dado certo. Temos certeza que ele vai ter uma grande carreira. Do grupo é muito de cada um, ele é muito querido, não só pelo grupo, mas por todos os funcionários da Toca. Mas eu acho que todos entendem que é a decisão da diretoria. Bruno, o Meia Diego está deixando o futebol turco e hoje o nome dele foi muito associado ao Cruzeiro. O que há de verdade nessa história? Não, como eu disse, antes do dia 20 de junho não tem nenhuma verdade. A gente não vai falar como eu disse, de treinador, de jogador, a gente também não fala de nomes. Isso, às vezes, tem muita coisa que às vezes começa como uma brincadeira em internet e toma uma proporção assim gigantesca, né? Por isso que é importante a gente falar as datas. Antes do dia 20 de junho vão ter milhões de especulações, mas você não pode repatriar jogador nenhum, né? Eu já recebi mensagem, o Diego está chegando no aeroporto. Eu falei assim, completamente... É até impossível, né? Você fazer por questões de janela. Bruno, todo mundo no futebol fica assim, porque quando troca o treinador vai ter uma grande troca também no grupo de atletas. Isso é possível realmente acontecer no Cruzeiro? Tem essa tendência? Ou pelo que vocês olham, isso não vai ser tão grave assim, não vai ser tão grande assim essa mudança? A gente acha que, igual a gente falou, a gente tem pontos fortes no grupo e temos pontos que a gente tem que corrigir. Esses pontos que a gente tem que corrigir, a gente espera fazer algumas mudanças. Mas não é questão assim... do grupo, como eu falei, o grupo todo, eu não acho que a gente tem um grupo fraco. Eu acho que a gente tem um grupo bem competitivo, que faltam um ou outro ajuste, desde que sejam ajustes que cheguem com banca, né, para resolver essas carências nossas. Boa tarde, Luiz Barreto, Minas.Esporte. Uma pergunta que até o próprio torcedor mesmo está implicado. No ano passado, o time terminou de uma forma até bem, quase chegando até na Libertadores, com um esquema de jogo que era até mais defensivo dentro daquela... Até numa própria... Vamos dizer assim, tinha sido desfeito aquele grande campeão. No momento que o David assume, a diretoria assim, não achou estranho ele ter virar tudo e o Cruzeiro iniciar um novo estilo que não deu certo. Foi estranho para vocês isso, não? A gente dá liberdade para o treinador, não é papel... O dirigente ele tem que avaliar o trabalho, né? Dar um tempo para esse trabalho ser feito. Como eu disse, a gente efetivou o David para manter não para manter o esquema, para manter o trabalho que vinha sendo feito e manter os resultados. O trabalho começou com resultados magros, mas com vitórias. O time teve uma crescente, chegou a ganhar o clássico, continuou ganhando, e depois ele teve um jogo que nós não jogamos bem definitivamente contra o América, onde nós fomos muito mal, e foi um jogo crucial, né? Aonde de lá depois o jogo contra a Campinense foi um jogo médio, nós tivemos um jogador expulso e que culminou no jogo de volta. Só mais uma. Para a diretoria, sim, bem, o treinador, ele comanda e tudo, mas é um funcionário do clube. A diretoria seria o patrão. Não seria uma coisa da diretoria estar mais presente junto ao treinador, vendo que está um erro, mesmo do início? Não, eu não concordo. Eu acho que o papel do treinador, do jogador é jogar, o papel do treinador é treinar e fazer o esquema tático.
E o papel da diretoria é dirigir. Eu, da minha parte, sempre foi assim. Eu posso até falar alguma coisa que eu acho, uma opinião pessoal minha, mas a decisão final de quem entra em campo, qual o esquema tático, é do treinador. Eu acho que se eu falasse o que devia ser feito, primeiro, não tenho competência para tal. E segundo, eu não posso cobrar ele se eu pedisse para ele mudar o esquema ou qualquer coisa, né? Bruno, só mais uma aqui. O Gilvan foi cobrado ontem e sábado nas manifestações, e hoje ele não está aqui. O presidente está mais afastado? O que vocês têm a dizer sobre a ausência do presidente hoje? Não, o presidente ele está no Rio para a prestação de conta da Liga. Ele, como presidente da Liga, ele teve que estar no Rio e ele pediu para estar aqui. Está representado pelo vice de futebol, o diretor de futebol. O Cruzeirense ele está acostumado a grandes vitórias, a grandes times. E é claro que os resultados, quando são por um gol de diferença, resultados assim, eles geram uma insatisfação na torcida. Quando os resultados estão vindo, você vai carregando, né? Quando os resultados param de vir, a cobrança cresce muito. Como torcedor, claro, a gente procura, o Cruzeiro tem uma escola de jogar, né? O David fez parte dessa escola, foi um grande jogador dessa escola, e a gente espera sempre que o Cruzeiro jogue isso. Hoje pouca gente sabe, desde o sub-14 até o profissional, o Cruzeiro joga não só com o mesmo esquema, mas buscando a mesma forma de jogo. E eu acho que a gente tem que buscar isso muito no profissional, né? Nós temos a nossa escola, que é uma escola de toque de bola, mas não um toque de bola sem produtividade, né? Com finalização, com gols. É isso que a torcida procura ver. A diretoria está disposta a apostar novamente? Temos o Fernando Diniz muito bem, talvez um nome jovem ainda, a diretoria possa apostar? Como eu falei, a gente não vai comentar nomes. Mas um perfil jovem está dentro? A gente não vai escolher o treinador se ele é jovem ou se ele é velho. A gente vai escolher o treinador pelos últimos trabalhos que foram feitos dele, se foram trabalhos bons com resultado ou se foram trabalhos sem resultado. O que vai definir o novo treinador do Cruzeiro vai ser isso. Você comentou que resultados no início tiveram, depois não teve resultado, né? As eliminações vieram nas competições que vocês pensavam que o time poderia ser campeão. Então pode-se dizer que o novo técnico chega com a obrigação de ganhar um título e principalmente ter vitórias expressivas? Como você falou do 1 a 0, às vezes ele depende muito da competição, né? A gente tinha uma programação, mesmo se não fosse ser campeão de um dos dois torneios, mas chegar um pouco mais longe, né? E isso foi preponderante. A obrigação de ser campeão está no DNA do Cruzeiro, da nossa torcida, né? A obrigação de todos nós é, se não for ser campeão, fazer uma campanha que satisfaça o nosso torcedor. Bruno, esses jogadores foram contratados, você até disse aí de reforços, mas a gente olhando no site dos clubes deles, eles eram até um destaque, mesmo os argentinos, uruguaios, eles tinham um certo destaque no time. O que houve na avaliação da diretoria? Eles não se encaixaram ao esquema de jogo ou não houve essa questão? Não houve esquema de jogo? Houve tempo para preparar um esquema de jogo para eles? Depende, no caso dos argentinos mesmo, os 3 argentinos. Romero, jogador de seleção olímpica argentina, dispensa comentários, um jogador cotado para Barcelona e Real Madrid, né? Pisano era um jogador cotado para o Borussia Dortmund, né? E o Sanches Minho, um jogador que foi contratado a peso de ouro para o Torino, voltou, só jogou em times, jogou no Boca Juniors e no Estudiantes, só em times grandes. A gente avalia, como eu disse, a gente iniciou o ano, a gente tinha que fazer um corte. Isso tem que ficar claro para a torcida, foi passado que a gente teria que fazer um corte nos investimentos por causa do Profut, por causa e por causa da saúde financeira do clube, para o clube não chegar numa condição financeira
onde não teria a volta. Nós fizemos isso, financeiramente deu resultado, tanto que o clube está muito mais saneado hoje do que estava. Mas é difícil, igual eu falei, é difícil explicar, né? Futebol é muito... às vezes, um pequeno detalhe muda tudo, né? Ontem mesmo, se o gol legítimo que foi... Eu até vou evitar falar de arbitragem, mas se o gol legítimo fosse validado, era outro jogo, né? 13 minutos de jogo 1-0, seria outro jogo. E, infelizmente, não foi. E aí nós fomos eliminados com erros de arbitragem pelo segundo ano seguido no Campeonato Mineiro, mas assumo toda a responsabilidade pela eliminação e por tudo. Mas tenho que frisar que pelo segundo ano seguido o Cruzeiro existem erros capitais contra o Cruzeiro, né? Get low when the whistle go.